o organismo férias. Nós sabemos que é importante o repouso. O repouso de um cidadão que trabalha em uma empresa durante 30, 40 anos. Imagine uma pessoa que trabalha há tanto tempo em uma empresa e o patrão não lhe deu férias. Imagine uma pessoa que há 40 anos não tira nem mesmo um feriado de férias, que trabalha de segunda a domingo, sem parar, num ritmo onde o sacrifício desse cidadão é muito grande. Nós precisamos entender que nós precisamos de repouso. O sistema digestivo precisa de repouso, ou digestório. As glândulas precisam de repouso. Tá? Vou falar rapidamente sobre o que as pessoas chamam de jejum de sucos. O jejum de suco não é jejum. Tá? Jejum é caracterizado pela abstinência de alimentos e pelo uso livre de água. Tá? Uma água filtrada, não é água mineral. Tá? Mas eu vou entrar no mérito agora. Tá? Eu vou explicar rapidamente o que seria o jejum de sucos. Um cidadão trabalha numa empresa há 30 anos, aí chegam para ele e dizem assim: olha, você até hoje não tirou férias, então nós vamos lhe dar 2 anos para você passar em Santos. Você vai morar em Santos, num belo de um apartamento de frente para o mar, tá? E você vai apenas precisar, uma vez por dia, vir aqui e nos cumprimentar, dar um oi. No começo, os primeiros dias, a pessoa pega um ônibus, né, e vem até São Paulo, ou um carro, vem até São Paulo, enfrenta toda a serra, depois enfrenta Imigrantes, a entrada de São Paulo, chega lá, dá um oi e vai embora. Puxa vida, depois de 1, 2 semanas, isso vira um compromisso, sendo que esse compromisso invalida o próprio sentido das férias, porque ele precisa, uma vez por dia, romper o seu período de repouso, de descanso, onde ele tem que se afastar do trabalho. Ele tem esse direito de 2 anos de férias. Ele, durante 30 ou 40 anos, ele não teve férias. E ele tem que ir, uma vez por dia, a São Paulo, cumprimentar as pessoas. Olha, vou até ser um pouco mais radical. Nem que ele tenha que ligar para o trabalho todo dia, só para dar um oi. Naquele horário que ele tem que ligar, que ele vai ligar para o seu trabalho, isso vai causar um certo estresse. O jejum é quando você se afasta, de fato, de emprego. Durante 2 anos, você vai passar em Santos com todo o direito de repousar. Não ligue para cá, não entre em contato, nós também não entraremos em contato com você. Repouse, descanse, afaste-se dessa rotina que você teve maluca, ficando 30, 40 anos sem tirar férias. Jejum real. Jejum real. A pessoa fica alguns dias utilizando de suas reservas, e nós temos muitas reservas, e bebemos apenas água e procuramos fazer muito repouso, dormir bastante. Na verdade, durante o jejum, eu aconselho 12 horas de sono e 12 horas de vigília. Tá? No Brasil, as pessoas têm muito receio de falar sobre jejum, não conhecem o jejum, mas sabem muito bem que em alguns momentos da vida tiveram um desgosto, por exemplo, e perderam a fome. Alguma decepção, alguma coisa que fosse ligada ao amor, alguma decepção, alguma perda muito grande, e perderam a fome. E não se pode forçar uma pessoa a comer num estado desse, de tristeza. A fome volta depois. Não se pode forçar uma pessoa a fazer sexo, porque isso será chamado de estupro. Mas as pessoas forçam umas às outras a comer. O tempo todo se vê comida, comida, comida. Esse é um sistema capitalista, um sistema econômico capitalista,
que gerou uma sociedade, hoje em dia, sedentária, obesa. Nos Estados Unidos, 60% da população está obesa, a população adulta. E a população infantil, já temos 13% de crianças obesas, ou melhor dizendo, inchadas. É uma sociedade de excessos. É uma sociedade que ainda diz para você comer de 3 em 3 horas. Mas existe uma regra muito simples de alimentação, que você deve comer apenas com fome. Então as pessoas estão comendo por impulso, por vício, como se disséssemos que uma pessoa tem que fazer amor, fazer sexo a cada 3 horas, sem que tenha vontade. São vícios engendrados já na própria sociedade, ligados a consumo exagerado de muitas coisas supérfluas, porque as pessoas não comem coisas saudáveis de 3 em 3 horas, elas comem muitas coisas que nem tem a ver com a necessidade do organismo delas. Bom, agora o que o jejum faz? O jejum possibilita o corpo a utilizar as suas reservas. Digamos de passagem que no jejum o organismo entra apenas em reservas que são supérfluas. A partir de 40 dias de jejum que o organismo começa a usar reservas que são necessárias à constituição, à economia vital do organismo. Então, até 40 dias, ele não mexe em tecidos coronários, ele não mexe em sistema nervoso, ele não se nutre do estômago, ele não se nutre de alguma glândula. Durante os primeiros 40 dias, o organismo é altamente seletivo e funciona como se fosse um aspirador, que a partir do 5º, 7º dia, apenas, começa a sugar o supérfluo. O que significa isso? Você ativa dentro de você mesmo um mecanismo que nós chamamos de autofagia, onde o organismo passa a se nutrir de si mesmo, ok? A fazer uma nutrição de si mesmo, seletiva, e ele vai atrás de miomas, de cistos, de excessos que podem estar na tua cintura, em algum lugar do corpo. Depois do jejum, a pele fica mais nova, a pessoa fica com um aspecto muito mais jovial. Então esse sistema, que eu chamo de aspirador interno, é ativado, fazendo uma verdadeira sucção, separando o que é bom daquilo que não presta. E apenas o que não presta, enfatizo isso, apenas o que não presta, que é devidamente selecionado, vai ser utilizado como combustível de, digamos assim, de sobrevivência. É sabido que na natureza, plantas jejuam, árvores jejuam, os ursos jejuam. Existe um tipo específico de jacaré que fica 5 meses sem beber água, sem comer. Tá? É sabido que na natureza, no outono, a própria natureza jejua. É sabido, por exemplo, que aquele bichinho que vive dentro de um casulo envolto de seda, passadas algumas semanas, de dentro desse bichinho brota uma linda borboleta, que ainda vive depois 3 semanas, e o próprio organismo dele, que é feinho, se faz uma metamorfose, gera em si uma grande transformação. O próprio organismo, com o jejum, se transforma em algo lindo, uma borboleta. Então, pena que hoje eu não trouxe fotos para mostrar o próprio Alberto, antes do jejum e depois do jejum. A possibilidade de uma profunda metamorfose, transformação dos tecidos, eliminando os entulhos, jogando para fora o que não presta.
transformando o seu organismo em algo mais puro, mais belo, mais limpo. E de fato o jejum traz um rejuvenescimento incrível. O jejum é muito mais seguro, gente, muito mais seguro, tá? Do que uma lipoaspiração. Muito mais seguro. Ninguém morre porque fez um jejum. Às vezes acontece da pessoa não saber sair do jejum. E a intoxicação é muito rápida, porque com o jejum o organismo se limpa de uma maneira tal que depois o que você vai comer vai ser absorvido muito rapidamente. Então teve uma pessoa na Venezuela que fez um jejum de 30 dias. E aí foi para uma festa. E na festa, o infeliz comeu um pedaço de bolo de chocolate. Foi com isso que ele quebrou o jejum. Totalmente errado. Totalmente errado. O jejum deve ser quebrado com melancia. Então você vai comer fatias finas de melancia a cada 2 horas e para cada 10 dias de jejum que você fizer, você faz uma volta de 1 ou 2 dias de melancia. Para depois que você fizer melancia, comer melancia, apenas isso, por alguns dias, dependendo de quanto você jejuar, você vai voltar a comer, mas de uma forma muito gradativa, muito suave, e tem que saber o que comer. E eu ensino, obviamente, eu não supervisiono jejuns. Eu passo para a pessoa um material informativo, explico muita coisa, e depois é a própria pessoa que decide por ela, e ela tem esse direito, de passar alguns dias em repouso absoluto, repouso fisiológico. Lembre-se, repouso fisiológico. Então o infeliz na Venezuela morreu. Ele não morreu porque fez um jejum. Ele morreu porque não soube sair do jejum. Tá? Para quem quer começar um jejumzinho, eu já aqui até peço para que a pessoa fique até o meio-dia bebendo apenas água. E vou dar uma dica. Pegue uma colher de sopa ou um raspador da farmácia, de plástico, raspador de língua, e de manhã, antes de escovar os dentes, raspe bem a tua língua. Essa seburra que se acomoda na língua, que não é devidamente eliminada, quando a pessoa escova o dente, a pessoa acaba engolindo essa seburra. Não adianta raspar a língua com escova. Tem que ser com colher ou com raspador de língua de plástico da farmácia. Vocês verão que a fome imediatamente desaparece. Essa seburra, que é ácida, volta para o estômago, porque a pessoa escova o dente e acaba engolindo isso, e depois tem fome. Ao tirar essa seburra, você não terá fome. Gostaria até de saber que horas são agora. Alguém tem ideia das horas agora? Porque eu acho que agora são 5 ou 6 da tarde, e eu gostaria de dizer que eu estou em jejum desde ontem, ok? Então, por enquanto, muito obrigado.